Salvador Jesus esteja em cada vida, todos possam estar gozando de paz com Deus. Vamos ler a palavra em Juízes, capítulo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Esse era Sansão no colo de Dalila. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, que o Espírito do Senhor, que vivifica, que unge e que penetra todas as coisas, sabe os segredos dos corações, sabe a necessidade da igreja. Tu que tens nos dirigido até aqui, possa o Senhor tomar tua palavra, vivificando ela de uma forma especial, para suprir a necessidade de cada um nesta noite. Precisamos da tua graça, do teu Espírito Santo. Eu quero sair da frente para que o Senhor tome a minha vida e possa usar para glorificar teu nome, ajudar teu povo. E, ó Pai, receba todo louvor, toda glória, toda honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Nós vamos falar nesta ocasião um tema bastante atual. A ciência, ela diz que prevenir é o melhor remédio. A prevenção ainda é o melhor remédio. E nós vamos falar sobre um tema muito, assim, vamos dizer, quase que complexo e difícil das pessoas tratarem no dia a dia, com as famílias, até porque se torna como que uma coisa, vamos dizer assim, assustadora. Porque
é algo que mata, é algo que destrói, é algo que envolve o relacionamento íntimo das pessoas. Nós vamos falar sobre AIDS espiritual. É um tema um tanto que estranho, mas nós vamos, no decorrer da mensagem, ver que isto é muito atual e dá para se aplicar para a igreja, para o povo de Deus. Porque isto é prevenção. Prevenir para depois não sofrer a consequência. O profeta de Deus sempre teve este cuidado de dizer: Deus nunca manda um julgamento sem antes advertir. E eu creio que Deus tem nos advertido de diversas maneiras, para que nós não venhamos cair no mesmo fracasso que caiu o mundo antediluviano e também o mundo que rejeitou a Jesus Cristo quando ele esteve aqui nesta terra. E se nós observarmos, a igreja, ela precisa ser fortalecida, ou vamos dizer, imunizada pelo poder de Deus, imunizada pelo Espírito Santo, imunizada contra as bactérias espirituais de Satanás, que tenta entrar na igreja para destruir o corpo chamado igreja. Assim como você se alimenta no teu dia a dia para você manter o teu corpo físico, a igreja se alimenta para se manter como o corpo de Cristo na terra. Assim como você toma cuidado com o teu corpo e toma vitaminas e necessita de uma proteção, de uma prevenção para não pegar doenças, também a igreja de Jesus Cristo, ela também recebe vitaminas, recebe uma proteção, recebe um imunizamento da parte de Deus, para que nenhuma doença lhe pegue, nenhum vírus, nenhum demônio lhe pegue. Este é o corpo de Cristo na terra. E sendo o corpo de Cristo, tem que ser cuidado, tem que ser vigiado, tem que ser zelado. Agora, no natural, o vírus do HIV, ele, na nossa década, no nosso tempo, ainda que, no meu pequeno entendimento, ainda o câncer é o desafio da medicina. E a AIDS, ela ainda não é, vamos dizer assim, o maior vilão da história. Por que vou dizer isto? Por quê? Porque o anjo do Senhor, quando falou ao nosso profeta, o irmão Brana, ele disse assim: nem o câncer resistirá à tua oração, se tu fores sincero. Pela expressão verbal do anjo, ele quis dizer, nem o câncer, isto é, a doença máxima, não vai resistir. E vocês sabem que com os coquetéis que a medicina conseguiu juntar, porque, segundo a ciência, eles não conseguem descobrir ainda e estudar o vírus chamado HIV completamente, eles ainda têm certas barreiras para transpor, para poder chegar mais perto deste vírus, para poder estudá-lo. Ele ainda é uma incógnita, ele ainda é uma incerteza. Mas, veja, o câncer tem sido um desafio imenso, devido à variedade de câncer que eles estão descobrindo cada dia. Agora, o HIV
no nosso tempo, ainda que já passou aquele surto de dizer, a AIDS, e todo mundo ficou apavorado, e a medicina então começou a lançar as suas propagandas e colocou o seu Dia Internacional do Combate contra a AIDS, mas ela ainda assusta as pessoas. Por quê? Porque todas as famílias são grupo de risco de pegar ou de contrair o HIV. Não precisa ser drogado, não precisa ser homossexual, não precisa manter relações sexuais com todos os tipos de mulher, numa transfusão de sangue, numa agulha contaminada, certo? Então todos se tornaram risco ou grupo de risco para pegar. Agora, esse é o lado natural. A AIDS ela foi descoberta, ela foi detectada na década de 40 na África, e ali então ela começou a partir dali a ser estudada, e ela começou a se propagar. Mas o maior meio de propagação da AIDS ainda é o homossexualismo e as relações sexuais ilícitas. Lendo na revista Seleções, vocês podem achar esta mensagem um pouco científica, né? Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando eu chegar lá no meio desta mensagem, certo? E com isso vocês vão aprendendo também, correto? Então, nós vemos que ainda o meio, ainda é o ato sexual ilícito, certo? Ainda é o homossexualismo o meio que mais transmite AIDS. Veja, porém, nós vemos que hoje, nos nossos dias, ainda, volto a frisar, todos são grupo de risco. Estão arriscando a sua vida a cada dia, a cada momento, certo? Agora, por que eu lendo na revista Seleções, há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, houve um país na África que havia 95% da população afetado com a AIDS. E o governo enxurrou o país com camisinhas e propagandas e tudo para tentar barrar ou frear aquilo. Porém, não conseguiram. Então o governo tomou uma nova medida e começou a pregar nas ruas e em todas as repartições públicas fidelidade conjugal. Sabe o que aconteceu? Dentro de poucos anos, o índice de 95% baixou para 5% da população que tinha AIDS. Por causa do quê? Por causa da fidelidade conjugal. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. E isso dá-nos a entender que Jesus tinha razão. Cada homem tem a sua própria mulher por causa da prostituição. Certo? Então, esta é a maneira de Deus. Quando Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e 10 mulheres. Ou não criou uma mulher e 10 homens. Como nós temos vendo hoje aí, certo? Um homem fica com 3, 4, 5 mulheres. Ou então uma mulher com 3, 4, 5 homens. Este não é o plano de Deus. Esta não é a maneira de Deus. Esta não é a via de Deus. A via de Deus é um casal, um homem e uma mulher, único, até que a morte os separe. É o plano de Deus na terra, que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, a AIDS, o que ela faz? O que ela faz no corpo humano? Ela destrói o sistema imunológico do organismo. Aonde ela entra? O vírus HIV entra no anticorpos, que é o sistema de defesa, isto é, os soldadinhos que defendem o teu corpo. O HIV entra lá dentro. E então, para matar o vírus do HIV, é obrigado a destruir a defesa, destruir o teu soldado. Então, o que acontece? O vírus HIV, ele faz dos teus amigos teus inimigos. É isso que ele faz.
O HIV faz daqueles que são teus amigos, os teus anticorpos, para te proteger, para expulsar a doença, para expulsar a enfermidade. Ele faz destes teus amigos teus inimigos. E eu penso que é isso que o diabo também faz numa igreja, certo? Ele entra, às vezes, em uma pessoa e procura fazer, certo? O teu amigo, a tua amiga, ou aquele que pode te ajudar de teu inimigo. De teu inimigo número 1. É isso que o diabo faz na vida das pessoas. Você pode observar que Jó tinha 3 amigos, mas entrou ali um vírus, né? Eu penso que era um demônio, e aquele demônio fez dos amigos de Jó inimigos de Jó. E começaram a murmurar da vida de Jó, a falar mal da vida de Jó. Isto é, eram amigos, mas Satanás entrou e fez deles inimigos de Jó. Isso é o que o vírus da AIDS faz. Ele entra num corpo e faz dos teus amigos teus inimigos. Satanás também. E muitas vezes o diabo age isso na igreja, fazendo o quê? O pastor não gosta de mim. O pastor me odeia. O pastor pregou aquele sermão, foi só para mim. Ele quis trazer aquilo direto para mim. Aquela irmã não gosta de mim, ela me olhou com uma cara assim feia. Às vezes a cara da irmã é feia mesmo, não tem como mudar, certo? Aquele irmão não me cumprimentou. Isto é justamente o que acontece com Satanás. Ele entra e faz com que aqueles que são teus amigos, você vê eles como teus inimigos. Veja, mas eles não são teus inimigos, eles são teus amigos. Eles estão ali para te ajudar, eles estão ali para te defender. Agora, a AIDS, ela não mata, porém, ela prepara o terreno para a morte ceifar a tua vida. De uma maneira simples, de uma maneira bem simples, ao ponto de a pessoa morreu de AIDS. Não. A AIDS preparou o terreno para aquela pessoa morrer. Do quê? De uma gripe. A gripe entrou e como não tinha anticorpos para combater aquela gripe, então ela morreu de gripe. Por quê? Porque a AIDS matou a defesa do organismo. É o que Satanás faz na vida das pessoas, certo? E eu quero dizer mais. O vírus, diz a ciência, pode estar numa pessoa e levar entre 2 e 12 anos para se manifestar. Por quê? Porque ele fica ali incubado, ele fica ali simplesmente sem se manifestar. E quando ele se manifesta, então ele destrói o organismo da pessoa. E você, eu já vi, não sei se você já viu, pessoas que estavam dentro da igreja, e às vezes estavam ali há 10 anos, ali às vezes 5 anos, 2 anos, e de repente não apareceram mais na igreja. De repente pararam de congregar. Aí quando você vai conversar com elas para saber qual é o problema, qual é a dificuldade de elas não vir congregar, elas dão uma desculpa tão pequena que não passa de uma gripezinha. Bem simples, não é um motivo substancial mesmo, isto é, o pastor não adulterou, o pastor não pregou uma mentira, o pastor não caiu da graça, a mensagem continua sendo pregada a mesma, certo? Não mudou nada, e ela simplesmente para de congregar. Aí você vai perguntar, por que você parou de congregar? Porque aquele irmão, assim, quer dizer, é uma coisinha banal, uma coisinha simples, certo? É assim, é o aidético. O aidético também, ele morre de uma coisinha simples, sem sentido, de uma gripe. Assim também são aqueles que têm o vírus HIV espiritual. Eles estão ali, às vezes, incubados 10 anos, como Judas Iscariote. Tinha 3 anos e meio o vírus. Jesus disse que ele tinha. Ele disse assim, não escolhi vós os 12 e um de vós é um demônio? Veja, mas no final dos 3 anos e meio ele se manifestou. E quando se manifestou, matou as defesas espirituais de Judas e ele vendeu Jesus por 30 moedas. Veja, e acabou então se matando. Se matando do quê? Meus irmãos, uma simples coisa. Ele queria dinheiro. E o quê? 30 moedas. 30
30 moedas de prata. Não era muita coisa. Não era muita coisa, mas aquilo o matou. E não é muita coisa que de repente pode te matar também. Não é muita coisa, é uma simples coisinha. Mas o que você precisa é fortalecer as tuas defesas. Que defesa que você tem? A defesa que você tem, a única defesa que você tem, é a palavra de Deus. O nosso profeta, o irmão Brana, disse que se Deus tivesse uma melhor coisa para dar, para proteger o seu filho, ele deu. Isto foi a sua palavra. Ele deu para Adão e é o mesmo que ele dá para nós hoje. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a única coisa que destrói Satanás, que vence o diabo. Meu argumento não vence, não. Minhas ideias não vencem o diabo, não. A minha boniteza, a tua esperteza, certo? Seja lá o que for, não vence o diabo. A única coisa que vence o diabo é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não adianta você dizer, mas eu sou esperto, como diz, existem as espertinhas, né? Mas eu sou esperta, eu nunca vou cair num laço desse. E aquele diz, eu também sou esperto, eu não vou cair num laço desse. Você não queira ser mais esperto do que o diabo. O diabo é mais esperto do que você. A única coisa que você tem para vencer a ele é a palavra de Deus. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então vocês vão observar que a ciência, ela ainda anda atrás de descobrir ou de esclarecer a respeito do vírus HIV. Por quê? Porque o comportamento deste vírus, ele é muito estranho. Ele é sutil, ele é perspicaz, isto é, a inteligência da ciência não consegue estudá-lo completamente. Satanás também é assim, ele é muito esperto, ele é muito sagaz, ele agiu com Eva de uma forma tão sutil que Eva não percebeu que era ele. E ele muitas vezes age na tua vida e você não percebe que é ele agindo. Veja, Sansão jamais imaginava que Dalila, a sua namorada, a mulher que ele julgava que amava ele, estava planejando a destruição da sua vida. Veja, assim também é o diabo. Ele vem de uma maneira sutil, de uma maneira perspicaz. E o mais terrível que eu encontrei nesta passagem foi no versículo 20. Aqui nós lemos algo que me deixou chocado. Observem bem. Olhem só. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ele não sabia que Deus já não estava mais com ele. Ele não sabia que ele já não tinha mais força. Ele não sabia que as suas defesas, que eram as 7 tranças, tinha sido cortada. Satanás tinha realmente colocado o quê? Podar o poder da igreja, o poder do povo de Deus. Satanás, se ele puder podar o teu poder, que é a tua oração, que é a tua vinda na igreja, que é a tua permanência de joelho dobrado, que é a tua consagração, que é o teu jejum, que é a tua santificação, se ele puder podar o teu poder, a tua santidade, então ele poda. Mas você tem que vigiar, porque Sansão estava deitado no colo de Dalila. E muitos deitam no colo de Satanás, pensando que estão deitando num colo bom, num colo de Deus. Esse é o plano de Deus, esta é a vontade do Senhor. Viu, moço? Viu, moça? Vocês têm que saber o que é a vontade de Deus para vocês. O que é a vontade de Deus para mim? O que é a vontade de Deus para você? Esta moça é a vontade de Deus ou é o meu desejo carnal? Este moço é a vontade de Deus ou é o meu desejo carnal? Se for a vontade de Deus, as coisas vão muito bem. Mas se não for, vai ser simplesmente usado para tirar o teu poder.
tirar a tua autoridade. E qualquer coisa, diz o profeta, que se colocar entre ti e o teu Deus é Satanás, é o diabo, é um ídolo. Então, se for um namoro, que aquele namoro te tira da presença de Deus, ele não é de Deus. Se for um namoro, que aquele namoro te esfria na fé, não é de Deus. Se for um namoro que te coloca, muitas vezes, ao invés de vir para o culto, ficar em casa, ele não é de Deus. Certo? As coisas têm que estar andando de acordo com a palavra. Quanto mais você namora com aquele moço, mais perto você tem que ficar de Deus. Quanto mais você namora com aquela moça, mais você fica perto de Deus. Assim é a vontade do Senhor. Você se veja mais cheia do Espírito Santo, mais santificada, com mais temor, com mais reverência, com mais santidade. Agora, se começa a entrar algo ali para te distanciar da parte de Deus, te distanciar da palavra, então vigie, porque aquilo ali não é Deus. Aquilo ali é Satanás. E talvez Sansão pensou, bom, isso aqui é da vontade do Senhor. E muitas vezes, meu irmão, eu já vi pessoas ser cheias do Espírito Santo, você também já viu? Não viu? E vocês sabem que quando o Espírito chega, o Espírito Santo numa pessoa, ele dá um aviso muito grande, não dá? Por quê? Porque a pessoa se alegra, a pessoa regozija, muitas vezes a pessoa chora, muitas vezes a pessoa fala em línguas estranhas, muitas vezes a pessoa profetiza, muitas vezes a pessoa dança, rola. Esta, muitas vezes, é uma manifestação da chegada do Espírito Santo. Isto é, em outras palavras, ele avisou quando ele chegou, certo? Então, quando o Espírito de Deus chegava em Sansão, ele então pegava 300 raposas, atava uma na outra e largava fogo na seara dos filisteus. Quando o Espírito Santo chegava, ele pegava uma queixada seca de jumento e matava 1000 homens, tranquilamente, sem precisar se cansar. Quando o Espírito de Deus chegava, ele pegava 4.000 quilos, uma porta da cidade de Gaza, colocava nas costas, andava uns quantos quilômetros e não se cansava. Era a chegada do Espírito de Deus. E aquilo mostrava que ele tinha recebido o Espírito Santo. Porque algo mudava, algo identificava. Mas, veja, quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, ele não disse nada. Ele não fez nada. Muito pelo contrário, o Sansão ainda pensava que o Espírito ainda estava com ele. E eu penso que este é o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Elas estão caminhando na fé, pensando que o Espírito ainda está com eles. Mas quando vem a Dalila, eles não conseguem vencê-la. Quando vem o filisteu, eles não conseguem vencê-la. Quando vem a televisão, eles não conseguem vencê-la. Quando vem a fofoca, eles não conseguem pará-la. Quando vem a mentira para mentir, você não consegue falar a verdade. Por quê? Porque o Espírito já se foi. O Espírito Santo já te deixou, mas você não sabe que ele já te deixou. Mas você precisa saber, você quer ver? Olha só, eu terminar o versículo, observe bem o que Sansão disse, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E as pessoas estão ali pensando, eu ainda sou crente, eu ainda sou um filho de Deus, eu ainda sou uma filha de Deus, eu ainda estou aqui na igreja, eu ainda tenho o meu cabelo comprido, eu ainda tenho a minha saia comprida. O irmão pensa, ó, eu não adulterei, eu não fiz nada, eu estou aqui, eu não bebo cerveja, eu não fumo, eu não me drogo. Mas será que é só isso para ser um cristão? Será que é só esta parte para ser um cristão? Será que já não tem um vírus ali matando as tuas defesas do teu organismo? Para você então mais lá na frente estourar a tua vida cego na presença dos filisteus, cego na presença do diabo, fazendo você uma chacota, simplesmente uma festinha ao redor e dizendo, olha como ele era crente e olha agora o jeito que ele está, olha o jeito que ela está. Olha o jeito que está aquele rapaz, olha o jeito que está aquela moça. Não foi assim que eles fizeram com Sansão? Foi isso ou não foi?
Eles levaram ele para dentro de um grande cenário, juntaram o povo da cidade e colocaram ele como o palhaço do círculo. É isso que o diabo quer fazer conosco. Ele vem, atinge nós, bota nós no pecado, faz nós fazer as coisas erradas, e depois aí o pessoal do bairro diz: ó, aquele lá que era crente, aquela lá que era crente, aquele lá que era isso, olha o jeito que ele está, olha o jeito que ela está. Nós temos que manter as nossas defesas espirituais fortalecidas para vencer o diabo antes que ele nos apanhe, antes que ele nos pegue, antes que ele nos derrube. Nós precisamos manter a nossa vida espiritual fortalecida, abster-se do pecado, abster-se das coisas do mundo, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. E agora, quem é os teus amigos? Quem são os teus amigos? Vamos tomar um exemplo. Leva o teu filho na farmácia. Aquela criança que já está acostumado a levar goiada. Se ele veja, ou se ela veja, alguém de guarda-pó branco, é um berreiro. É assim ou não é? Mas eu lhes pergunto, o homem de guarda-pó branco é inimigo da criança ou é amigo? É amigo. Não é amigo? O doutor é amigo, mas a criança tem aquele homem de branco como uma ameaça. Por quê? Porque o remédio vai doer, a injeção vai picar. E muitas pessoas na igreja têm o pastor como esse homem de branco, de guarda-pó branco, com medo da agulhada, da injeção. E sabe o que o profeta fala na mensagem Não Sabeis? Ele disse assim: eu estou dando remédio para a igreja, e a igreja não está querendo tomar. É como que ela fecha os dentes e não deixa entrar a colher com o remédio. Por quê? Ela pensa que aquilo ali vai lhe fazer mal. Veja, precisa primeiro lhe fazer mal, para depois lhe fazer bem. É isso que a Bíblia ensina. A repreensão, Hebreus capítulo 12, se você ler, a repreensão no presente momento não é de alegria, nem de gozo, mas depois ela vai produzir um fruto se nós exercitados por ela. A injeção de Despacelina, a injeção de Benzetacil 600, 1200, 2.400, a Benzetacil é a pior injeção que existe, é a benzidamida cristalizada. É um antibiótico de amplo aspecto que você aplica no indivíduo, aquilo vai rasgando a carne. Ninguém quer fazer injeção de Benzetacil, mas tem casos que precisa fazer a injeção de Benzetacil para destruir aquelas bactérias, seja estafilococos, moningococos ou outras bactérias que seja. Mas precisa daquilo, porque se não for aquela injeção, não vai resolver. Pode até um paliativo, um penvioral, que é benzilpenicilina, né? Mas não vai resolver. Pode resolver uma penicilina, mas não vai adiantar. Aquilo vai demorar às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses. E se der uma Benzetacil de 2.400, dentro de 3 dias já está cicatrizado. Vai evitar um mal pior. Vai doer, vai, mas vai evitar um mal pior. E a palavra de Deus é desse jeito para esta era. Ela é doída, ela é forte, ela machuca, ela fere muitas vezes. Ela é dolorida, mas é para te livrar das mãos de Satanás. É para te livrar do diabo. E às vezes é obrigado a falar forte com as moças, né? Honra teu pai, respeita tua mãe. Às vezes é obrigado a falar forte com os moços. Às vezes é obrigado a falar forte com as irmãs. Respeita o teu marido, respeita o teu cabeça. Às vezes é obrigado a falar forte com os varãos. Honra a tua casa, honra a tua mulher, respeita teu lar. E aquilo é duro, é dolorido. E aquilo parece, o pastor está brabo comigo. Não, eu sou o homem de branco que estou com uma injeção boa na mão para te fazer bem. Para te dar um bom tratamento, para você sair daqui bom. Mas às vezes você fica lá chorando, esperneando, gritando, berrando, tipo uma criança que tem medo do farmacêutico, medo do médico. Não tenhas medo da palavra. Não tenhas medo do tratamento de Deus.
Deus quer eliminar os vírus, as bactérias que estão querendo te danificar, estão querendo acabar com as tuas defesas. Tua defesa é a palavra, e o que o diabo ataca como um vírus HIV é a palavra. Ele quer atacar a palavra, aquilo que tu crê, aquilo que é a tua defesa. Eu creio na palavra, ela é a minha defesa. Mas se Satanás conseguir fazer eu descrer na palavra, é um vírus entrando neste anticorpo que me defende. A palavra é o anticorpo que defende a minha vida espiritual. Mas se Satanás fazer eu descrer na palavra, ele me vence, ele me mata por qualquer coisa. Mas em nome de Jesus Cristo, não deixa este demônio do HIV, este demônio espiritual, fazer você descrer a palavra. Creia nela de todo o teu coração, ainda que ela te fira, ainda que seja uma benzetacil 2.400, mas creia nela para o teu bem, creia nela para a salvação da tua alma, ainda que tire a tua popularidade, mas creia nela de todo o teu coração, ainda te coloque humilhada no pó, mas creia nela de todo o teu coração. É a defesa do teu organismo espiritual, é a palavra de Deus. Se Satanás conseguir fazer você descrer em 1 Coríntios 14:34, irmã, você vai sair como uma pregadora por aí. Aí entrou um vírus, porque você descreu na Bíblia. Se a palavra de Deus conseguir fazer você descrer em Efésios capítulo 5, versículo 22, que o marido é o cabeça da mulher, sim. 1 Coríntios 11, se ele conseguir fazer você descrer dessas escrituras, ele te pegou, ele te apanhou, é isso que ele quer. Mas eu estou aqui para matar este vírus, para fazer você crer na palavra de Deus, crer na Bíblia Sagrada. E sabe o que é que tem? Tem muitos médicos que eles não são especialistas, eles são clínicos gerais. E às vezes eles simplesmente dizem assim, olha, e o profeta disse isto, hein? Se um médico chegar em você e você entrar no consultório dele e ele chegar e receitar uma aspirina porque você disse que está com dor de cabeça, e ele não é um bom médico, ele vai simplesmente querer se livrar de você. Você já viu aquele médico do NPS que você chega na mesa dele e ele nem olha para a tua cara? Quando você diz eu estou com isso, ele só simplesmente escreve a receita e entrega para você até olhando para cima. Ele quer se livrar de você. Assim também as igrejas querem se livrar das pessoas. Eles estão dando simplesmente magnopirol, estão dando dipirona, estão dando paracetamol para as pessoas, quando as pessoas já estão com câncer. Já tem que fazer uma quimioterapia, já tem que fazer uma radioterapia, já tem que ir para a UTI, para um tratamento intensivo, e as igrejas estão dando vidrinho de magnopirol. Não vai resolver o problema da igreja. Não vai resolver o problema de ninguém. E tem famílias com problemas sérios, casais com problemas sérios, mas eles não querem tomar o remédio. Eles andam fugindo do doutor. Eles andam fugindo da palavra. Eles andam escapando. E você sabe aquela mulher que às vezes tem um carocinho no seio, que ela começa a fugir porque tem medo? Faz um exame. Vai ver, porque o que a medicina diz? Se você descobrir com antecedência, tem cura. Mas ela às vezes por medo, por receio, por medo de fazer um exame, ela não vai, ela protela 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Quando chega lá o médico bate o raio-x e diz assim, olha, sinto muito, chegasse tarde demais. Não tem mais jeito. E tem crente dentro da igreja que é desse jeito. Protela o tratamento. Protela a confissão de pecado, protela o acerto de vida, e diz não, só vai fugindo da presença da igreja, fugindo de uma conversa com o pastor, fugindo da ceia, só vai fugindo. Daqui a pouco você vai estar com câncer espiritual, e quem que vai poder tratar mais? Aí vai chegar agora, não tem mais jeito, agora já acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas meu Deus, ainda tem tempo para você. Ainda tem solução para a tua vida. Ainda tem tratamento para você. Sabe por que ainda tem tratamento? Porque Deus ainda cura AIDS. Deus ainda cura câncer. Deus ainda cura tuberculose. Deus ainda resolve problemas de família ainda. Porque o nosso Deus é especialista nestas áreas. Ele ainda pode resolver o teu problema. Mas por favor não fuja da presença da palavra.
Entre na presença da palavra, encare o tratamento de Deus, ainda que doa, ainda que cause náuseas, ainda que seja um remédio ruim, ainda que seja injeção, ainda que tenha que viajar longe para tomar esse tratamento, mas faça o tratamento da palavra de Deus. Não, mas se eu ir lá, se eu chegar lá e contar isso para o doutor, se eu chegar lá, eu não tenho coragem. Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas tem que encarar. Tem que ir. É um caso entre eu e a minha esposa. Eu não tenho condições de chegar lá para o pastor e falar para ele que está assim, assim, assim. A minha esposa está desse jeito, ou o meu esposo está desse jeito, ou o meu filho está assim, eu não consigo. Vai protelando aquilo, não protela. Vai logo tratar daquilo antes que cause um problema maior. É para isso que Deus estabeleceu um ministério na terra. Você tem que vir e procurar o tratamento diante de Deus. Agora, como existem pessoas, meus amados, para nós encerrar, sabe o que acontece? Eles vão no médico, tá certo? O médico faz raio-x, bate ultrassom, tomografia computadorizada, bate chapa, examina 10, 15, 20 exames de sangue, triglicerídeo, colesterol, de tudo, hemograma, tudo. Diagnosticou, o problema é esse. Espera aí, eu tenho um medicamento que vai fazer eficaz. Isso vai resolver o teu problema. Aí dá a receita, tu faz isso, toma esse medicamento aqui. A pessoa toma, pega a receita, tá bom, doutor, obrigado. Faz isso. Exatamente isto. Eles entram dentro do escritório. Pastor, o meu problema é esse. Então, irmão, faz isso. Às vezes, alguns compram uma caixinha até com 20 comprimidos, tomam 3. E a caixinha depois vai para o lixo. Ou fica lá jogado num canto. Às vezes, eles fazem 1 dia, 2 dias, 3 dias. E o restante acabou. Me senti melhor. Não. Para tratar uma pneumonia, no mínimo 7 dias de tratamento. Como é que você quer resolver com 2 dias? Sem contar daqueles que jogam a receita no lixo. Certo? Mas o pastor me deu o conselho, mas eu até fiz nos primeiros dias, mas depois, chutei para os ares. Me senti bem. Claro que tu se sentiu bem. Mas não é por você se sentir bem que você tem que largar o medicamento. Você tem que continuar. Tem que continuar tomando, tem que continuar naquela receita, naquela dieta. E muitas vezes a dieta é árdua, porque vai cortar algumas coisas que tu gosta. E o médico diz, não, tu não vai poder comer mais isso, aquela costelinha de porco frita não vai dar mais para comer, certo? Aquele bacon não vai dar para mais colocar no feijão, correto? Não tem como agora, é um feijãozinho ralo com caldinho, porque o teu colesterol está lá em cima e vai acabar dando um infarte. Mas é coisa que ele gosta, e agora? Para largar aquilo. Mas é o molho de galinha com uma polenta, fica tão gostoso, mas tem que largar o molho. Pode comer até a polenta, mas sem o molho. E agora, e para fazer? Tem coisa que tu não faz mais isso, não faz mais aquilo, mas eu gosto. Eu gosto de ir na locadora alugar o vídeo. Eu gosto de ver tal novela. Eu gosto de ver tal, mas a dieta é para você parar. Eu gosto de uma fofoca, a minha língua chega a coçar para falar da vida dos outros. Mas tu tem que parar, a dieta é parar. Mas e para parar se ela gosta, se ele gosta? Deus deseja que você fique bem. Mas você precisa obedecer a palavra de Deus. Tem gente que não consegue passar um dia sem mentir, mas eu gosto de mentir. Para de mentir que vai resolver o teu problema. O meu problema é financeiro, pastor. Começa a dizimar e ofertar que o teu problema financeiro vai ser resolvido. Mas, pastor, eu não tenho para dar. Não, não é que você não tem para dar. Você não tem porque você não dá. Aí ele começa, 1 mês ele dizima, 2 meses ele dizima, no 3º mês, acabou. Já não dizima mais. Tomou 1 mês o remédio, 2 meses, mas o tratamento para úlcera vai 3 meses de omeprazol.
E aí, toma 1 mês e os outros 2 meses. Porque se sentiu bem. Aí largou de mão o tratamento. Deus não quer isso aí. Mas eu não gosto, eu sou muito avarento. Sim, tu não gosta de ficar com 90 e dar um só para Deus? Tu não gosta de ficar com 9 e dar um só para Deus? Gente, vocês precisam tomar a receita da palavra de Deus. Esse vírus, esse demônio de enfermidade que alastra-se sobre a igreja, né? Que quer te ferir, tem tratamento? Tem, mas por favor tome o remédio. Meu Deus, que coisa, hein? Jesus nos ajude para tomar o remédio de Deus. Ou então nem venha no consultório. Nem venha. Não ocupe o tempo de outro. Não pegue a ficha que outro poderia estar se tratando, né? E depois que estiver lá na cama, certo? Lá, já canceroso, já nos últimos suspiros espiritual, não vai dizer que não foi dado o tratamento. Foi dado o tratamento, mas você não fez. Que Deus te ajude. Deus, Ele te ama tanto que Ele te corrige. Grande Deus. O amor que nós temos um pelo outro, o amor que temos pela Tua palavra, o amor que o Senhor nos deu em nosso coração, é um amor corretivo, é um amor que nos constrange a exortar. Senhor, se eu estivesse errado e ninguém me falasse que eu estou errado, seria uma desgraça eu cair num buraco de erros. Mas se alguém me avisa, se alguém me alerta, se alguém me fala, então o Senhor está interessado em me corrigir. O Senhor me ama, o Senhor ama esta igreja. Esta igreja é a noiva eleita, é o povo adquirido. Ó Senhor, foi Tu que compraste este povo com Teu próprio sangue, dando a Tua própria vida por eles. Por isso o Senhor os ama. E através do Teu amor o Senhor tem, ó Deus, preparado esta igreja para ser uma igreja fortalecida, uma igreja com temor, uma igreja com respeito, uma igreja com sinceridade, com lealdade. Nós não queremos fugir do tratamento, nós não queremos fugir do hospital, aonde o Senhor tem a solução para os nossos problemas. E aqui o Senhor nos atende a cada um, sem precisar pegar uma ficha, sem precisar madrugar na fila. O Senhor atende a cada um. Basta com que ele simplesmente, ó Deus, se humilhe e reconheça a sua necessidade. Não olhe para o seu orgulho, não olhe para a sua vaidade, não olhe para aquilo que você pensa que é valoroso, que é a tua aparência, que é o teu orgulho, a tua vaidade. Não é que você vai se expor. Oh, eu estou no hospital, estou doente, preciso de remédio. Aqui é o hospital da palavra, aqui é o hospital do Senhor Jesus Cristo. Aqui é onde Ele te cura, não somente o teu corpo físico, mas também o teu espírito, teu lado emocional, tua vida sentimental, tua vida financeira. Conserta o teu casamento, arruma a tua vida em geral, porque o nosso Deus é especialista e Ele está pronto para te atender. Se você tem uma necessidade nesta noite,
Aonde você estiver mesmo, levante a sua mão e diga para Ele: Senhor, Tu és o meu médico. Eu preciso fortalecer as minhas defesas. Eu preciso fortalecer os meus anticorpos. Eu preciso ser mais fiel à Tua palavra. Não permita que Satanás venha roubar a minha fé, porque eu creio na Tua palavra. Eu creio naquilo que Tu tens me falado, ó Pai. E aqui, meu Deus, está, ó Deus, o Teu servo. E eu oro por ele sabendo, ó Deus, da necessidade que ele tem. Que ele seja fortalecido nesta área. Que o Espírito do Senhor fortaleça esses anticorpos. E que ele creia somente. Aonde Satanás tem, ó Deus, colocado dúvida, incerteza, em nome de Jesus, Satanás, tu estás destruído pela palavra de Deus, pela coluna de fogo, aonde penetra entre as juntas e medulas, aonde a quimioterapia vai e não consegue solucionar, a coluna de fogo vai e soluciona. A quimioterapia destrói tanto a enfermidade como também as defesas orgânicas do organismo. Mas o Espírito Santo, ele só destrói o diabo, ele só destrói a Satanás, ele só destrói a este vírus maligno que está tentando te matar, está tentando te destruir, está tentando te colocar para fora da presença de Deus. O Espírito Santo vai e destrói todos os espíritos que está colocando complexo em você, complexo de inferioridade, complexo que não deixa nem mesmo você se aproximar dos irmãos, das irmãs, da igreja, nem mesmo não consegue orar direito, nem mesmo consegue ler a palavra de Deus. Este espírito maligno que está tentando destruir as tuas defesas, em nome de Jesus Cristo, esta coluna de fogo, ela pode penetrar ali no teu corpo e destruir estes espíritos, destruir estes demônios, esse demônio que está devorando a tua casa, devorando a tua vida financeira, devorando o teu lar, esse demônio chamado devorador. Essa coluna de fogo pode ir aonde estiver o problema e destruir este problema, destruir este demônio. Se você somente crer, levantar a tua mão, aquele problema sentimental na tua casa, aquele problema com o esposo, aquele problema com a esposa, aquele problema com o filho, aquele problema com a família, este demônio que está tentando destruir a tua vida espiritual e destruir os teus anticorpos, esta coluna de fogo pode ir neste problema e destruir este demônio, destruir este espírito, destruir, tirar esta incredulidade e fortalecer a tua fé, fortalecer o teu coração, fazer com que você tenha fé na palavra e não duvide e confie nele de todo o teu coração. Pai, eu oro por estas vidas, mãos levantadas, almas no altar, em nome de Jesus Cristo, que esta coluna de fogo possa tocar agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Que esses demônios recuem, Senhor. Assim como a radioterapia, a quimioterapia vai tentar matar o câncer. Meu Deus, a tua coluna de fogo pode entrar, penetrar, porque a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e medula. Ela é capaz, meu Deus, de discernir as intenções do coração. Ela é apta, Senhor, para entrar na divisão da alma e do espírito. Então, em nome de Jesus, entra, meu Pai, entra, meu Deus, e desfaz todo o espírito, toda obra do diabo, em nome de Jesus Cristo. Que a glória do Senhor, que a presença do teu Espírito, que aquela
coluna de fogo possa tomar estas irmãs e, ó Deus, entrar nos problemas, nas dificuldades, aonde há uma falha, aonde há um distúrbio espiritual, em nome de Jesus Cristo, que esta coluna de fogo possa colocar em ordem estas vidas, colocar em ordem esta vida espiritual, colocar em ordem este corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo na terra. Se Satanás tem tentado te afastar do lugar aonde você tem o tratamento de Deus, porque você tem medo da palavra, tem medo do evangelho, tem medo daquele homem de branco que tem uma injeção na mão. Mas não faça isto. Deus deseja que você crie coragem. Os discípulos disseram lá no barco, quando Jesus estava se aproximando: é um fantasma. Eles tiveram medo de Jesus, mas era o homem que ia salvá-los. Era o homem que ia salvá-los. Esta palavra vai te salvar. Não tenha medo dela. Não tenha medo desta mensagem. Não tenha medo deste evangelho. Não tenha medo de obedecer à palavra de Deus. Creia nela. Ela não é um fantasma. Ela não é uma coisa que te assusta. Ela é a vida de Deus. Ela é a coluna de fogo. Ela é Zoe. Ela é Deus para você. Não tenha medo desta palavra. Ela te cura. Ela te transforma. Ela te fortalece. Este demônio que quis te enfraquecer está saindo, está te deixando. Você crie coragem, enfrente o tratamento de Deus. Esta palavra é Deus para a tua vida.